Todo mundo entra num casamento cheio de expectativas. Não tem problema nenhum nisso, também não tá errado. O negócio é a gente saber rir das coisas que acontecem, principalmente quando as nossas expectativas são frustradas. E olha, isso acontece muitas vezes. Eu recebi alguns feedbacks, pessoas me procuraram no particular, no canal é pequenininho, muita gente que me procura é gente que conhece pessoas que me conhecem, então ainda não expandiu assim, né? Então acaba que por enquanto chega pra mim alguns feedbacks e eu recebi feedbacks bons, eu fiquei muito feliz por alguns que já vieram a mim, falando que o conteúdo ajudou, abriu os olhos para algumas coisas, pessoas que já estão casadas há mais tempo e têm mudado algumas posturas, então eu fico muito feliz. Então isso me motiva a continuar trazendo aqui mais conteúdos para vocês. E aí também deixa nos comentários, de repente vocês querem sugerir algum tema, algum assunto que a gente possa vir abordar aqui, posso me preparar, buscar conhecimento naquela determinada área para poder trazer alguma coisa aqui que seja relevante para vocês, tá bom? Então é isso, não esqueça de deixar o like e bora pro vídeo. Eu tenho certeza que todo mundo já entrou no casamento com muitas expectativas e no decorrer dos anos as expectativas foram se frustrando. Até aí é normal. Se você ainda tá lá no comecinho, você vai se frustrar, tá? Muitas vezes, e ele também. Os dois vão se frustrar. Até aí tudo bem, isso é normal, faz parte. O negócio é o que a gente faz com essas frustrações. Como que a gente olha para elas? Como é a nossa atitude em relação a elas? A verdade é que o Felizes para Sempre também tem seus dias de turbulência. Tem muitas batalhas, mas no final, em nome de Jesus, essa guerra será vencida. Em Eclesiastes capítulo 3, logo no versículo 1, diz que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, há tempo para os dias de sol e também há tempo para os dias nublados. A dica de ouro aqui é o seguinte: respire fundo e agradeça a Deus. Não só pelas coisas boas, não só pelos dias de sol. Agradeça pelo tempo nublado também, porque os dias nublados é onde nós temos a oportunidade de passar pela tempestade e aprender juntos, e às vezes até rir no final, depois que tudo passa, é rir da situação, tirar dali uma lição, um aprendizado, e aí a tendência é que naquela área a gente vai errando menos, a gente vai cometendo menos erros. É igual a chuva, quando chove muito e você tá com seu marido aí, só tem um guarda-chuva, os dois vão se molhar, mas se ficarem bem juntinhos, vão se molhar menos. É a mesma coisa no casamento. Você já teve a expectativa de que o seu marido ia saber quais são os seus desejos, sem que você tivesse que falar pra ele? Assim, às vezes você pensa assim, eu tô mandando um sinal, ele vai perceber e vai fazer o que eu quero. Você já teve essa expectativa? Se você não teve, eu já tive. E é frustrante, porque a gente espera que eles vão saber, que eles vão perceber, que a gente foi claro nos sinais que nós demos, mas ele não vai ver, ele não vai entender se a gente não falar. E isso eu aprendi com o passar dos anos. Se eu não falar com clareza o que eu quero, ele não vai ler a minha mente. Pedir o que a gente precisa com carinho, com clareza, como quem dá o mapa do tesouro, porque afinal de contas nós somos um tesouro, né? Agora eu quero falar aqui mais especificamente para o casal que ambos são cristãos. A gente pode até pensar, se os dois seguirem a palavra de Deus tudo certinho, não vai ter falhas, não vai ter nada errado. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando-os uns aos outros com amor. Esse suporte, no sentido de sustentar, de ajudar, é sinal de que ninguém é perfeito. É sinal de que eu preciso ser suportada pelo meu esposo nas horas que eu falhar. E ele também precisa ser suportado por mim quando ele falhar. E se eu não tiver carinho, se eu não tiver paciência, se eu não tiver a mansidão para fazer isso de uma melhor forma, a gente vai entrar num conflito muito grande, vai ter uma guerra dentro de casa. Então, por mais que eu conheça a palavra de Deus, por mais que meu marido conheça a palavra de Deus, porque não basta conhecer. E de conhecer, o diabo sabe a Bíblia inteirinha e se bobear de cor. E de cor e salteado. No entanto, né? Então, assim,
Não adianta a gente só saber, a gente tem que aplicar nas nossas vidas. Mas, ainda assim, nós somos seres humanos e seres humanos são cheios de imperfeições. Então, sim, eu preciso dar suporte a ele. E sim, o meu marido precisa me dar suporte. E aí, com esse pensamento, vem à memória aquela situação lá que eu falei no outro vídeo sobre a mala dos noivos, que não vem vazias, né? O meu marido tem o jeito dele, que é bem diferente do meu. Eu também tenho o meu jeitinho, a minha forma de ser, e que também é bem diferente da dele. Então, assim, naquilo que falta pra mim, nos olhos dele, ele precisa saber lidar com aquilo ali, ele tem que saber lidar com aquela diferença. É claro que eu tenho que tentar melhorar, eu tenho que tentar suprir essa falta pra ele. Da mesma forma falta coisas nele que pra mim, assim, eu queria que não faltasse, né? Ou às vezes sobram coisas que eu queria que não sobrasse, eu queria que fosse menos, às vezes é mais. Mas isso faz parte. Olha só, uma coisa besta que meu marido faz e que eu tento dar risada, às vezes eu acho engraçado mesmo. Mas tem hora que me incomoda. Por exemplo, ele tem um hábito, quando ele tá reflexivo, quando ele tá concentrado, pensando muito sobre algum assunto do trabalho dele, alguma coisa assim, ele tem um hábito de andar pela casa. Então, por exemplo, eu tô aqui no quarto. Aí ele fica andando aqui, ele anda nesse corredor, ele vai lá na cozinha, volta, aí ele vai no quarto, volta, aí vai lá no escritório, volta. E ele anda pela casa, vai lá fora, volta, e ele fica andando pela casa. Isso me irrita, gente, isso me incomoda. Aí eu falo pra ele assim, por que você não senta e não fica quieto? Aí ele, mas tá te incomodando? Aí eu falo, não tá. Mas isso tá me incomodando. Mas, gente, pra quê? Por que eu me irrito que ele tá andando? Eu tô aqui no quarto e ele tá andando pra lá. Por que me incomoda? Eu não sei, me irrita algumas coisas assim, sabe? Aí eu sei que é um absurdo eu me irritar com isso. E aí, às vezes, eu fico pensando, gente, mas por que eu tô irritada com isso, né? Aí eu tento achar graça, às vezes eu consigo rir de mim mesma, da minha irritação, porque não tem cabimento o bichinho não poder andar na própria casa, tadinho. E a expectativa de que a nossa casa, quando a gente limpar, sempre vai ser um paraíso. Tirou do lugar, vai colocar, a louça já está lavada, sujou, vai lavar de novo. Essa é a expectativa. Querida, deixa eu te falar uma coisa. A vida real tem vassouras, prateleiras caindo, gaveta quebrada e sabão em pó. A menos que você tenha condições de contratar uma equipe de limpeza para estar diariamente na sua casa, de vez em quando o caos vai se instalar aí. E é normal. Em Provérbios 14:4 diz assim: onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a abundância da colheita. O caos da nossa vida reflete a vida sendo vivida. Imagina uma casa que tem criança. É claro que vai ter brinquedos espalhados. É claro que vão ter coisas fora do lugar. É claro que vai ter um copinho colorido no meio do seu jogo de cristal. Quando a gente quer que a casa fique organizada, mas a bagunça tá lá, é porque tem vida naquele lugar. Se tem louça suja na pia, é porque tem comida na sua casa, vocês se alimentaram. Graças a Deus, glória a Deus, tem comida na sua casa. E isso é um motivo de gratidão. Sobre a expectativa de que ele vai mudar com o passar do tempo, ele também tem a expectativa de que você vai mudar com o passar do tempo. Sim, todos nós mudamos, mas nós mudamos pelo poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E não porque alguém nos empurrou para isso. Se você não for moldado pelo Espírito Santo para que você aprenda, você pode trocar de marido, você pode trocar de esposa, os mesmos erros você vai cometer, entendeu? Então, se o Espírito Santo cuidar de você, direcionar o seu coração, os seus passos, ele vai moldar. Ele vai moldando vocês. O casamento é um presente de Deus, é algo que Deus colocou na nossa vida, porque não é bom que o homem viva sozinho. Então Deus foi lá, fez uma auxiliadora, uma mulher idônea e colocou junto para auxiliá-lo, né? Os dois vão aprender juntos e os dois precisam estar abertos para ter essa mudança. Eu sei que às vezes pode ser frustrante quando somente um ouve, quando somente um tem esse pensamento e o outro não. Mas aí já é meio caminho andado, né? É meio caminho andado, é melhor do que ficar estagnado no lugar. Eu sei que a luta é mais intensa, então assim, tem mulheres e homens que precisam orar ainda mais do que outros por causa do cônjuge, que tá lá mais endurecido, mais rígido. Só que para Deus nada é impossível, então não desista. Eu tenho certeza que se você está orando de todo o coração, Deus ele pode mudar se ele quiser.
Se for da vontade dele, ele vai mudar, porque o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, lá no capítulo 1 do versículo 6, ele disse assim: aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-las até o dia de Cristo. Deus está trabalhando no coração dele, no coração do seu cônjuge. Se for da vontade do Senhor, ele vai mudar. Mas também, se não for da vontade de Deus, ele não vai mudar, mas ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus e ele vai te fortalecer para passar por isso, sabe? Ele vai te sustentar. Pode ter certeza que o Senhor não vai abandonar você no meio do caminho. Quando você perceber uma pequena mudança no seu cônjuge, aí na sua bênção, celebre, se alegre, sabe? Dê graças a Deus. No final das contas, você vai perceber que o amor, o tempo, o passar do tempo, o tempo tem benefícios. Ele traz a maturidade, ele traz o aprendizado e o amor ele vai se tornando mais forte. E isso são bons frutos que a gente vê. No final das contas, nós vamos ajustando as nossas expectativas e ajustando também o foco, né? A gente começa a enxergar melhor, ter uma visão mais apurada para o que realmente é relevante, sabe? Coisas que podem deixar passar. Eu sei, eu posso deixar passar essa mania que a minha bênção tem de ficar andando pela casa quando ele tá pensando. Eu não vou brigar com ele por causa disso, eu tenho tentado não me irritar com ele por isso, né? Tem outras coisas também. A gente tem focado naquilo que é relevante. Eu não posso colocar todas as minhas expectativas sobre ele, porque ele não vai dar conta de carregar todo o fardo disso sozinho. Então, o que cabe a mim fazer é entregar, é colocar as minhas grandes expectativas no Senhor. Porque Deus, sim, Ele pode suprir e superar, né? E também ajustar o meu coração. E pedir, eu peço ao Senhor para que me ajude a ter bom humor, a encarar o dia a dia com bom humor, encarar o relacionamento com mais leveza, e eu vejo como Deus tem ajudado, como Deus tem transformado mesmo o nosso dia a dia, sabe? Às vezes quando vem o outro tá mais irritado, aí dá uma resposta atravessada, você leva na esportiva, aí ele vai tomar mais cuidado. A gente vai vendo essas mudanças, ele vai tomando mais cuidado com as coisas que ele fala, com a forma como ele age. Afinal de contas, Provérbios 17:22 fala assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Fiquem com o coração leve, riam juntos. Deus abençoe o seu lar com muita alegria e muita leveza.